Por que a gente escolhe esse conceito de alfabetização ambiental? Porque, no fundo, as crianças são parte do entorno que elas vivem. Esta forma de estar na natureza, além de ter uma questão importante do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista dos conteúdos a aprender, porque é um ambiente muito propício para as investigações científicas, né? Então, por que o mamoeiro, de repente, tem umas florzinhas e dá uma mamãozão que eles comem na hora do lanche? Então, essa conversa entre ser humano e também ser da natureza, me parece que hoje é um dos conteúdos mais importantes para as crianças do futuro. Assim, as flores, os animais, a terra, a água, o ar e o fogo estão no cotidiano das crianças. Se a gente não as coloca nessa relação, a gente cria crianças alienadas. E depois não adianta com 15 anos dizer vamos fazer a separação do lixo, vamos fazer a limpeza das águas, porque isso é só um folclore, é só uma atividade a mais na vida das crianças. Então, na medida que elas vão constatando, elas vão nomeando essa natureza para o bem e para o mal, elas vão se constituindo como parte delas e talvez, quem sabe, né, no futuro bem próximo, elas podem ter ações de impacto que sejam impactos menos predatórios. Então a gente também tem que ver que essa é uma função não só da escola, mas também das famílias, né? A alfabetização ambiental, ela propicia que as crianças construam os 5 sentidos de uma maneira mais complexa, mais ampla. Por exemplo, a árvore está lá em cima, o passarinho cantou aqui, a água corre lá embaixo, o frio me pegou agora. Algumas que são brancas, marrons e algumas escuras. Então, tudo isso são conteúdos que para nós são conteúdos escolares importantes e que a gente trabalha desde pequenininhos. Então, quando eles têm 1 e 2 anos, eles têm um canteirinho de alface, um canteirinho de flores e também a possibilidade de ver a olhos vivos, né, essas transformações, as coloca nesse mesmo lugar de transformação. E a gente vê o impacto, a gente vê que as crianças começam a se perguntar uns para os outros, mas por que você tirou a plantinha para desenhar? Por que você não pegou a que já estava no chão? Então, isso aí são perguntas importantes, são perguntas procedimentais que vão ajudando as crianças a construírem também valores de proteção à natureza, mas não é uma proteção retórica, ideológica, é uma proteção porque elas se sentem parte. Olha um pouquinho, olha. Em 1927, em Wisconsin, nos Estados Unidos, o decano da universidade local, que era uma universidade rural e agrícola, criou o que ele chamou de Escola da Floresta, que depois foi exportada para a Inglaterra, depois para os países nórdicos, e hoje a gente tem a presença das escolas das florestas em vários países, inclusive em alguns estados brasileiros, né? E é muito interessante também perceber que no Brasil, nessa mesma época, na década de 30, principalmente em São Paulo, com o movimento modernista, Paulo Duarte, como secretário de Educação da cidade de São Paulo, convidou Mário de Andrade a ajudá-lo a criar o que se chamou depois os parques infantis. Se você mora em São Paulo, você sabe que tem um na Praça Buenos Aires, que tem um na Praça da República, que tem um em alguns bairros um pouco mais afastados. Esses parques infantis foram pensados como instituições que acolhiam crianças dos 3 aos 18 anos, aprendiam brincando, recuperando as cantigas populares, as brincadeiras de faz de conta e todo o que na época se chamava de folclore nacional e folclore brasileiro num ambiente natural. Inclusive por pessoas que são lideranças da cultura, né? Porque os artistas, os escultores, os arquitetos, eles se pensam como parte da cultura para fazerem as suas produções. Então, para nós aqui, a ideia do jardim se conversa com a arquitetura, né? Das salas as crianças podem ver o topo da moreira, os mamoeiros,
porque é importante que elas entendam que as aprendizagens elas são transdisciplinares, elas estão no entorno. No nosso cotidiano, nós temos praias, nós temos rios, nós temos lagoas, nós temos lagos, e muitas das nossas praias são poluídas, muitos dos nossos rios são poluídos. Fato que não acontece em países que já trabalham a alfabetização ambiental, tanto na escola como na família, como um elemento parte do currículo. Então, para nós é importante que a gente pense nessa alfabetização ambiental não apenas no modelo estrangeiro, não apenas nas florestas, mas que a gente pense naquela florzinha que está plantada no jardim do vizinho, na árvore que tem muitos galhos e está emaranhada dos fios de eletricidade. Como é que a gente pode fazer para as crianças no futuro pensarem em enterrarem os fios, em limparem os lagos, os rios, em serem mais orgânicas com um ambiente que lhes fez, inclusive, nascer e que é originário, né? Que é essa mãe natureza aí que todo mundo idealiza, mas que se transformou num ambiente do qual nós fazemos parte e precisamos cuidar. E para terminar, eu gostaria de dar uma indicação literária para vocês lerem para as crianças no final do dia, antes de dormir, que é o livro A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. É um livro infantil escrito pela Miriam Leitão, uma economista brasileira, que conta a história da rebelião dos passarinhos contra a poda das árvores no bairro onde eles moram. Então, boa leitura e até o próximo.